Livro de 2 Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2. Tenho ministrado nesses últimos cultos a respeito dessa passagem, e hoje vamos para mais um ponto, mais um tópico, e o Espírito Santo estará falando aos nossos corações. Você crê? Amém? Em nome de Jesus. Acompanhe aí na sua Bíblia. Tem alguém ainda na misericórdia aí com 2 Reis? Na bênção? Amém. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui. O Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui. O Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui. O Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja uma porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles, andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém. Podem sentar, fiquem à vontade. Peço aos amados nesse momento que aguardem. Evitem de ir ao banheiro, tomar água, pelo menos nesse momento, só se em extrema necessidade, para que possamos ficar atentos àquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu tenho falado aqui, explicado nessa trajetória, nesse caminho secular de Elias e Eliseu, e como eu falei lá no início, no primeiro estudo que eu dei aqui, isso podemos trazer para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Nós vemos aqui 4 pontos em que eles passaram, 4 lugares em que eles passaram. E cada lugar tem algo de Deus, cada local onde eles passaram tem algo de Deus, e nós aprendemos a respeito disso para a nossa caminhada. Eu comentei, falei com vocês, que eles saíram de Gilgal. Gilgal é o local onde nós vencemos a nossa carne, amém? Vocês estão lembrados? Na bênção? E depois eles saíram dali e foram para Betel, Betel, a casa do Senhor. E ali é o local onde nós vencemos toda a artimanha do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E expliquei também e falei na outra palavra, em que eles saíram de Betel, eles foram até Jericó. Quem estava aqui domingo? Na bênção? Amém? Então em Jericó o Senhor nos mostra, nos ensina a vencer diretamente o maligno, o nosso inimigo, dando-nos estratégias de vitória. E depois ele agora, nesse momento, ele sai de Jericó, e como das outras maneiras, da mesma forma ele diz: e olha, agora eu vou para o Jordão. E repete da mesma maneira a Eliseu: fica-te aqui. E Eliseu mais uma vez fala: eu vou contigo. Então agora nós vemos o 4º e último ponto.
Então nós vimos que o Senhor nos ensina na nossa caminhada cristã, que nós temos que vencer a carne, que nós temos que vencer o mundo, e o Senhor nos capacita para isso. O Senhor nos capacita a vencer o inimigo, todas as estratégias das hostes malignas, tudo aquilo que tem nos inimigos, aquilo que é espiritual, pois a nossa luta hoje não é contra a carne e o sangue. Amém, meus irmãos? Contra potestades, dominadores, tudo aquilo que vem e se levanta contra as nossas vidas. Agora, nós vemos algo diferente. Nós vemos aqui eles chegando no Jordão. Pastor, o que tem isso, o Jordão, para a minha vida, para a minha caminhada? Bom, nós temos aqui algo de Deus para nós que possamos também trazer. Eu costumo dizer aqui na igreja, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, é para nós hoje no espiritual. Amém? Então nós vimos que nós podemos tirar aí desses 4 pontos algo para a nossa caminhada e vitória na nossa caminhada espiritual como cristão, como filhos do Senhor. Agora, e aqui? E agora, pastor? O Jordão, o que vem a ser? Bom, o Jordão tem algo de Deus para as nossas vidas. Porque além do Jordão, para lá do Jordão, é que teve o arrebatamento de Elias. Do lado de lá do Jordão é que Eliseu recebeu da unção dobrada do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, eu quero dizer para vocês que o último ponto nessa nossa comparação, a nossa caminhada, está aqui no Jordão. E é interessante que os profetas que eles encontraram, tanto em Betel como em Jericó, eles sabiam pelo Espírito, as escolas de profetas e os homens de Deus sabiam pelo Espírito de que Elias seria levado para o Senhor. Tanto que aonde eles passaram, nesses 2 lugares, eles falaram com Eliseu: Eliseu, vem cá um pouquinho. Você sabe que o seu Senhor será tirado sobre tua cabeça? Ele falou: sim, eu sei, mas aquietai-vos, espera. Quando chegou novamente, agora não em Betel, mas em Jericó, novamente, escolas de profetas, homens de Deus, e ele ouve novamente a mesma coisa. Então nós vemos aqui algo que o Senhor já tinha mostrado, já tinha revelado, assim como tem mostrado para nós, igreja, que o arrebatamento da igreja realmente é algo de Deus, declarado para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento, mas eu quero dizer para vocês, se nós realmente queremos da unção de Deus, se nós queremos sermos arrebatados, subir para a presença do Senhor, nós temos que atravessar o Jordão, na bênção. E esse é o ponto que eu quero estar compartilhando com os irmãos, atravessar o Jordão. Porque pelo lado de lá do Jordão é que está tudo isso que Deus preparou. Tanto que aqueles profetas, aqueles homens de Deus, aqueles 50 homens, eles foram atrás. E chegaram ali, pararam e ficaram aguardando, porque eles sabiam o que Deus tinha falado. E eles criam no que Deus tinha falado. Como eu quero dizer para vocês, que isso, o que nós falamos a respeito do arrebatamento da igreja, da vinda do Senhor e arrebatamento da igreja, é algo que Deus nos deixou claro. Não sabemos o momento, o dia e nem a hora, como aqueles homens também não sabiam que hora que vinha aquela carruagem de fogo, que hora que Elias seria arrebatado, porém eles sabiam que aconteceria. E isso é algo que nós não podemos perder de vista. Amém, meus irmãos? Então tudo aquilo que nós vimos nesses dias, fazendo a comparação nessa caminhada e esses lugares, é para que possamos sim atravessar o Jordão. E o Senhor quer que a gente venha atravessar o Jordão. O Senhor espera que nós venhamos atravessar o Jordão. Amém, meus irmãos? O Jordão é algo muito interessante para as nossas vidas. O Jordão está intimamente ligado à pessoa de Jesus. Porque o Senhor Jesus, para nos mostrar como deveríamos fazer, ele foi batizado no Jordão. Amém, meus irmãos? E mostrou-nos algo muito interessante, que está ali em Romanos, no capítulo 6, que mostra que quando nós somos batizados nas águas, quando somos submersos, nós morremos. E quando saímos, nós somos ressurrectos com o Senhor. Amém? Então há algo aqui com relação ao Jordão. O Senhor venceu a morte. Você crê nisso? Fala assim: o meu Deus é Deus de vida. O nosso Deus é Deus de vida, não é Deus de morte.
Pastor, mas você está falando algo que eu já sei, desde que me converti. Você está falando algo desde que aceitei Jesus. Você está falando algo, pastor, que nós já sabemos. Porém, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que saber é uma coisa, tomar posse daquilo que Deus nos dá é outra coisa. E o que o Senhor está falando de atravessar o Jordão, Ele está nos falando, nos ensinando que nós, como filhos do Deus Altíssimo, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de todas as bênçãos espirituais prometidas a Davi e a sua posteridade, é para nós. E uma das principais bênçãos é que o nosso Deus nos dá vida. Amém, meus irmãos? E o que nós temos visto hoje na igreja é que muitos não entendem esse princípio de Deus. Atravessar o Jordão significa nós entendemos esse princípio de Deus para nós hoje, enquanto aguardamos atravessar para o arrebatamento, enquanto aguardamos a vida interna. Ah, pastor, de repente o Senhor me chama antes do arrebatamento. Bom, meu irmão, na bênção, mas todos nós estaremos juntos e nos encontraremos nos ares com o Senhor. Amém? E esse é o princípio de Deus. E o que o Senhor quer de nós e mostrar para nós, através dessa analogia da antiga aliança, dessa passagem com a nossa vida e o nosso caminhar, é que agora o último ponto que nós temos é vencer a morte. Fala assim comigo, eu preciso vencer a morte. Pastor, mas Jesus já venceu por mim. Mas agora nós temos que tomar posse. Porque tem muitos no meio da igreja, no meio do povo de Deus, inertes, parados, estagnados. Tem muitos no meio do povo de Deus totalmente apáticos. E isso tudo que eu estou dizendo aqui é característica de quem está morto. E o nosso Deus é Deus de vida. O nosso Deus é Deus que age, agiu e continuará a agir nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, tanto da unção dobrada do Espírito, quanto estamos aguardando o arrebatamento, tudo isso agora, nessa nossa caminhada, é vencer a carne, vencer o mundo, é vencer o maligno e atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão é realmente tomar posse da vida de Deus para nós. O nosso Senhor espera que venhamos a entender esse princípio nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer o seguinte, há diferença de atravessar o Mar Vermelho e atravessar o Jordão. Se nós pararmos para analisar, são passagens parecidas, não são? Se nós pararmos para analisar, são tanto o Mar Vermelho como o Rio Jordão, eram obstáculos naquilo que o povo estava fazendo, que chama-se caminhada. Na bênção. Se você parar para analisar, é parecido. Mas o princípio contido nisso é totalmente diferente. O princípio contido em atravessar o Mar Vermelho é diferente do princípio contido no atravessar o Jordão, cruzar o Jordão. Porque o Mar Vermelho, eu vou trazer aqui a luz para que a gente possa começar a entender o que Deus espera de nós como sendo um Deus de vida. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, é claro, foi algo sobrenatural, sobre a ação de Moisés, quando ele levantou a vara, mesmo ele sem saber direito o que Deus tinha planejado, mas eles atravessaram e todo aquele povo, todos aqueles que saíram do Egito, toda aquela multidão, atravessou aquele mar, não por livre e espontânea vontade, mas pelo medo da morte, porque os egípcios estavam atrás. Não é mesmo, meu irmão? E atravessar o Mar Vermelho realmente é algo sobrenatural. É algo que eu creio que já aconteceu com muitos aqui em nome de Jesus. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador aí? Eu, você, a cada um de nós. E esse princípio começa quando nós atravessamos o Mar Vermelho, quando o pecado estava atrás de nós e alguém apresentou algo sobrenatural. Alguém falou para nós de uma coisa chamada o Evangelho, vida nova. Palavra viva. E aquilo fez com que abrisse um mar. E muitas vezes, cada um de nós aqui, provavelmente todos nós fomos no fluxo. Nós fomos no medo. Nós fomos porque se eu ficar, agora eu sei. Porque a palavra revela o maligno. A palavra revela o pecado. A palavra revela o engano. E quando foi apresentada a palavra, é pela palavra que nós somos salvos no Senhor. Amém, meus irmãos? Então isso é a mesma coisa que atravessar o Mar Vermelho. E nós fomos, mesmo na circunstância de fugir de algo que estava atrás de nós fomos no fluxo. Agora, atravessar o Jordão já é algo diferente.
Vamos dar uma olhada comigo, hoje é dia de estudo. Vamos no livro de Josué, capítulo 1, para a gente entender que o atravessar o Jordão foi diferente de atravessar o Mar Vermelho. Apesar de parecer parecido, de Sara, parecer algo igual. Isso aqui, com todo respeito aí, eu sei que não é do meu tempo, mas essas duas passagens é igual Denorex. Parece, mas não é. Amém? Quem lembra dessa propaganda? Então quer dizer que você já tem aí de 40 para cima, meu irmão. Amém? Mas nós vamos entender então esse princípio. Atravessamos sim o Mar Vermelho, de modo sobrenatural. Se você está aqui, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus agiu na nossa vida e abriu ali uma saída que não tinha como, era só Deus na causa. E nós fomos porque tinha problema atrás. Eu fui porque eu quero e preciso de algo de Deus e sei que Ele pode me salvar. Agora, atravessar o Jordão já é algo diferente. Vai comigo, abra aí a sua Bíblia, vamos no capítulo 3. A travessia do Jordão, capítulo 3, aqui na palavra, no livro de Josué, capítulo 3. Nós vamos ver aqui algo diferente. Levantou-se Josué de madrugada, partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partir vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo uma distância entre vós e ela de cerca de 2.000 côvados. Não vos acheguei a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passasse antes. Presta atenção nos detalhes da palavra. Amém, meus irmãos? Deus fala com Josué, e agora é algo diferente. Agora não tem inimigo na sola, não tem inimigo perseguindo. Agora eles estão acampados em Sitim. Já venceram ali alguns inimigos do lado de cá do Jordão, onde 2,5 tribos já pegaram e tomaram posse. Então agora está numa situação diferente daquela da saída do Egito. Não há perseguição, não há agora um inimigo no encalço. Porém, Deus fala: olha, precisa atravessar. A bênção está do outro lado. Aquilo que vocês esperam, aquilo que eu tenho de promessa para vocês, está do outro lado. E ele fala algo aqui, olha que interessante. Eu amo os detalhes da palavra. Olha, quando soar as trombetas e passar os sacerdotes com a arca da aliança, peguem e segui-os. O Senhor não falou: vá, é obrigado, você tem que ir. Não, Ele falou: vá. Simplesmente fez um convite ali e falou: segue. Porém, deixa uma distância de 2.000 côvados. 2.000 côvados. Eu não quero entrar agora nesse detalhe. Uma vez eu dei uma palavra em um estudo a respeito desse ponto. Mas havia uma distância. E olha só que interessante. Vamos ler novamente aqui esse versículo 4 na parte B. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passasse antes. Meu irmão, que coisa, como é que nunca sei? Que caminho que é esse? É algo diferente. E o Senhor Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus irmãos? Algo novo, um caminho novo. Ele é um caminho novo. Ele falou: meu irmão, se você parar um pouquinho para analisar pela lógica da coisa, não tinha, porque que caminho novo? É só seguir, a mesma coisa, é o mesmo chão, é o mesmo deserto, a mesma areia, os mesmos pedriscos, a mesma coisa. Que caminho novo que é esse? O caminho novo é algo novo de Deus. E o que o Senhor estava ali já alertando e mostrando, e é o que Ele mostra para nós: vencer a morte, tomar posse da vida, porque o nosso Deus é Deus de vida, é entender que tem algo novo para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Dê uma distância, enxergue o que você precisa enxergar, não no natural, mas agora no sobrenatural, não no natural, mas no espiritual. Deus está falando conosco: olhe, enxergue, tem algo novo. Deus é Deus de vida. Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, fala assim: é Deus de vida, meu irmão. Agora, sai desse marasmo. Meus irmãos, chega de viver igual a hiena chorona. Novamente, para quem tem mais de 40, não é do meu tempo.
Tinha um desenho do leão veloso. Levantava de manhã, já estufava o peito. Que dia maravilhoso, coisa maravilhosa. E atrás dele vinha a hiena chorona. Céus, a vida, a terra. E coisas inacreditáveis aconteciam naquele desenho. De repente caiu um piano do nada, no meio do deserto, caiu o piano meio na cabeça daquela hiena. Meu irmão, tem muita gente assim, tem muita gente aí chorando, enquanto você não entende. Olha, Deus está falando, olhe para o sobrenatural. Meu irmão, tem caminho de vida, amém? E caminho de vida é caminho que traz realmente algo novo, que realmente traz coisas boas para nós, porque Deus não é morto, Deus é vivo, morreu, ressuscitou, venceu a morte. E vamos continuar aqui, então, falou, olhe o caminho, há algo novo. Versículo 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Cutuca o seu irmão e fala assim, Deus tem maravilhas para a sua vida. Mesmo que você nem imagine, pastor, na minha situação não tem como. Não tem. Pastor, olha, do jeito que está, a coisa está difícil. Lá em casa o negócio está difícil demais. E ainda por cima minha sogra chegou a fazer visita, com mala e tudo. Meu irmão, até nesses casos, Deus faz maravilhas. Pode acreditar. Então nós precisamos entender e começar a olhar com os olhos diferentes. O que o Senhor espera de nós, muitos aqui eu sei que creem que Deus venceu a morte, mas muitos ainda vivem como mortos. Tem muitos ainda que são múmias paralíticas. Tem muitos que não sabem reagir diante de circunstâncias e diante de tudo aquilo que Deus coloca, para que você seja vencedor. O inimigo se levanta, como nós já falamos, então nós já aprendemos a vencer em Gilgal, vencer a carne, nós aprendemos também a vencer o mundo em Betel, aprendemos também a vencer o próprio inimigo diretamente ali em Jericó, com estratégias que Deus dá. Agora, meu irmão, Ele espera de nós o seguinte, levanta, sacode a poeira, porque nós vamos entrar e tomar posse da bênção. Versículo 6, disse Josué aos sacerdotes, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando diante do povo. E disse o Senhor, hoje começareis a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, quando chegardes à beira das águas do Jordão, ali parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá, ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecerei que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os jerguseus, os amorreus, os jebuseus. Amém, meu irmão? Fala assim, a batalha do meu Deus. E o que o Senhor espera de nós é a atitude de quem é vivo. E em nome de Jesus, hoje, nós vamos terminar esses 4 pontos, orando e tomando posse da palavra do Senhor, e repreendendo todo espírito de apatia no nosso meio. Todo espírito de quem está parado, pastor, para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é Deus que faz, que age. E lembre-se, só vai chegar o arrebatamento, só vai ter da unção de Deus quem atravessa o Jordão. Amém, meus irmãos? Um pouquinho mais para frente, vamos pular alguns versículos para ir mais rápido. Versículo 14. Partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam à beira das águas, ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo bem de frente a Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo o povo
passou em pé seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Amém? Então nós vemos aqui algo diferente. Lá no Mar Vermelho, passaram. Mas eu creio que qualquer um de nós, se estivesse naquela situação, em que o famoso beco sem saída, em que de um lado um paredão de pedra, do outro lado outro paredão de pedra, na frente um mar, e atrás, exército de Faraó. Meu filho, por mais... É que a gente conhece a história, mas se coloca no lugar. A hora que aquele mar abriu, meu filho, tá certo? A palavra diz que veio um vento oriental e soprou e abriu. Por favor, toma cuidado, não é que fez assim, igual uma gelatina, com uma faca, tchac, corta assim, tira aquela parte do mar. Não, abriu mesmo, algo sobrenatural. Eu duvido que eu, você, qualquer um de nós, se fosse uma situação diferente, se não tivesse o exército do Faraó atrás, meu filho, eu duvido que você se arriscaria a passar. A hora que você olhasse a distância daqui até lá, eram vários quilômetros. Vai que eu chego lá no meio, o negócio fecha. Eu não vou. Duvido. Mas, na mesma situação, meus irmãos, o que aconteceu? Por isso que de vez em quando Deus manda um faraó atrás da gente, minha filha. Entenda, porque é para você dar aquela cutucada, para andar. Moisés disse para o povo aquilo que Deus mandou dizer. Diga para o povo que marche. E o povo estava estagnado, como tem muitos aqui que estão estagnados. Mas aquela hora, tinha lá atrás um exército de Faraó. Agora é diferente. Agora não tem Faraó, agora não tem inimigo, não tem nada. Deus só fala, olha, atravessa. Aí sim, há diferença. Amém, meus irmãos? Lá foi um negócio, porque eu vou ou morro. Agora eu vou porque eu quero. Amém? Fala assim, atravessar Jordão. Eu vou porque eu quero. Amém, meus irmãos? Atravessar Jordão é reconhecer que para o lado de lá tem bênção. Atravessar Jordão é confiar também na palavra do Senhor, mas é crer que para o lado de lá tem bênção. Então só seremos arrebatados, só tomaremos posse de toda a bênção que o Senhor tem para nós, a vida eterna e tudo aquilo, meu irmão, quando atravessar o Jordão. Amém? E atravessar o Jordão, primeiro ponto para nós nessa noite, é entender que a morte não prevalece sobre nós. Esse é o primeiro ponto. Porque o nosso Deus é Deus de vida. Amém? Agora vamos rapidinho. Deixa aí. Depois nós vamos voltar em Josué. Mas vai comigo agora, lá no Novo Testamento. Pega Filipenses comigo. Vamos pegar uma palavra aqui que é interessante para a gente poder começar a entender esse princípio de Deus. Ai, pastor, mas isso é só para nós hoje, pastor. Filipenses, vamos ver uma palavra de Paulo. Filipenses capítulo 3. Vamos ver aqui que nós devemos sempre clamar. Pastor, eu já sei que Deus morreu a minha morte, já sei. Mas, irmão, novamente eu venho dizer, nós somos humanos. E se nós bobearmos, o inimigo, ele é estrategista. Ele começa a lançar morte. E o mundo hoje, meu irmão, ele lança morte diretamente nas nossas vidas. Morte no sentido dos vários sentidos. De não fazer, de ficar estagnado. Morte de ocupar a nossa mente com coisas vãs e vazias, para que não entendamos a palavra viva do Senhor. E olha o que Paulo fala para nos ensinar que isso é para todos nós. Capítulo 3, no versículo 10. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém? O que nós estamos precisando hoje é o poder da ressurreição, meu filho. Amém? Fala assim, o poder da ressurreição. Atravessar o Jordão é realmente reconhecer o poder da ressurreição. O poder da ressurreição chama-se poder da vida. E Paulo fala aqui, e essa palavra de Paulo é para nós hoje, porque nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos que Paulo. Então não fique achando que você é pior das criaturas, meu irmão. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Assim como Paulo passou por problemas, nós também passamos. Ele não foi super-homem, vice-deus ou qualquer coisa assim. Nós somos homens como ele foi. E vamos aprender com ele, clamar. Clamar o poder da vida. Amém? Fala assim, clamar o poder da vida. E o poder da vida vence a morte. Por quê? Porque quem venceu a morte foi Jesus. E a palavra diz que nós somos um com ele. Você crê nisso, meu irmão? Então, por ele,
nós vencemos a morte. Aí o pastor está querendo dizer aqui que ninguém vai morrer, vai ficar todo mundo para semente? Não, estou falando de morte espiritual. Mas também, Deus vai te capacitar a ter uns aninhos a mais. E agora nós precisamos muito disso, porque com essa mudança da aposentadoria, nós vamos precisar muito desse negocinho, desse empurrãozinho aí, porque em nome de Jesus, eu quero declarar que todos vão se aposentar. Amém? Mesmo você que está fazendo vestibular, começando agora e tal, não pensa não, meu filho, fica tranquilo. Aí começa a fazer as contas, puxa vida, até eu me formar, até eu começar a trabalhar, começar a arrecadar, e nanati, para lá. Não, descansa, meu filho, que Deus é poderoso, tá? Clama o poder da vida, meu filho, que você vai usufruir pelo menos um pouquinho da tua aposentadoria. Mas tirando também no natural, porque isso também Deus quer fazer. Ele quer mover, porque Ele é Deus de vida. Quando fala Deus de vida, e nós cremos que é médico, remédio, sim, cremos que é tudo isso. Mas acima disso, é o nosso Deus movendo pela nossa vida, aqui na terra. Amém? E Ele é Deus de vida, e aquele que crê no poder da vida, sabe também na vida eterna, no arrebatamento, na igreja, naquilo que teremos, na promessa de Deus. Na bênção, meu filho. E eu não quero entrar agora em questões teológicas. Então, tem uns que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Outros creem que vai ser no meio da tribulação. Amém? Outros creem que vai ser depois. Meu filho, não quero entrar agora em questões teológicas. Tá? Então, é igual café com leite. Tem uns que põem primeiro o leite e depois o café. Esses são os pró-leites. Outros põem o café, depois o leite. Esses são os pró-cafés. E tem os mid-café, que põem o leite e o café junto. Não interessa, nós não vamos entrar agora em questões teológicas. É claro que nós temos a nossa linha teológica. Amém, meu irmão? Você também não pode ficar pulando de barco em barco. Mas na bênção, o que eu quero dizer, meu irmão, que há promessa de Deus. E eu quero dizer o seguinte, que nós devemos, como Paulo fez, clamar o poder da vida sobre as nossas vidas, agora enquanto estamos aqui. Amém, meu irmão? Chega de borocochô, chega de caramucha, chega disso, meu irmão. Você tem o poder da vida sobre você, e isso é atravessar o Jordão. E essa é a última etapa. E eu quero deixar muito bem claro aqui. Pelo que nós aprendemos, pelo sinal que Deus nos deu, através dessa questão de Elias e Eliseu, o Senhor está nos mostrando aqui, dando um sinal. Quem não atravessar o Jordão, não vai. Amém, meus irmãos? Quem não atravessar o Jordão, não vai. Então nós temos que atravessar o Jordão. Pastor, eu tenho medo. Pastor, meu irmão, a vida, o poder da vida, lança fora o medo. Amém? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Pastor, eu não sei. Meu irmão, volta um pouquinho. Essa Bíblia mesmo. Vamos um pouquinho mais para trás. Agora volta algumas folhas. Livro de Hebreus. Vamos pegar aqui. Vamos mais um pouquinho. Hebreus, capítulo 2 de Hebreus. Entendendo aqui o escritor dos Hebreus, aquilo que ele dizia ao povo judaico, ao povo que também conhecia tudo isso que nós estamos falando e lançando à luz agora, diante de tudo aquilo que Deus tem para nós, pela graça do Senhor. Capítulo 2 do livro de Hebreus, olha só que interessante. Acharam aí? Versículo 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Amém, meu irmão? Você tem medo do que vai acontecer amanhã, meu irmão? Você tem medo? Meu irmão, confia no Senhor. Confia, Ele é Deus de vida, meu irmão. Amém? Deus tem planos para a nossa vida. Você que está aí às vezes, borocochô, você que está, levanta, meu irmão, toma posse, clame ao Senhor como Paulo fez, clame o poder da vida. Amém, meus irmãos? Então vocês viram a diferença de realmente termos a vida, porque Ele fez, morreu a nossa morte, para que em Cristo Jesus nós tivéssemos vida e vida em abundância. Outra coisa é atravessar o Jordão, é realmente tomar posse daquilo que Deus já nos deu. É a questão da herança.
Você receber uma herança é uma coisa. Aí ir no cartório, se apresentar com seus documentos, tomar posse da herança, é outra coisa. Então chega de viver na pequenez, na mediocridade, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Não adianta você falar assim, recebi uma herança. Ai, um parente. Gente, eu oro para Deus para aparecer esses parentes, sei lá de onde, assim, rico que morre, que não tinha herdeiro e deixou tudo. Eu não sei, comigo não acontece essas coisas, mas amém, vamos continuar crendo, né? Ele fala assim, olha, você recebeu uma herança, você tem uma fazenda, não sei quantas mil cabeças de gado, você tem um triplex em Guarujá. Não. Pula essa parte. Tem uma outra coisa ali, um apartamento aqui, acolá, você tem isso, tem um iate, tem mais um carro. Aí você sai falando para todo mundo, eu tenho. Mas eu tenho um iate. Vivendo sem ter nada. Então, receber a herança é uma coisa. Tomar posse da herança é outra. Amém? Fala assim comigo, clamar o poder da vida eterna. Isso é atravessar o Jordão. Amém, meus irmãos? Agora, só para terminar, pastor, tudo bem, bonito, maravilha, que ótimo, gostei dessa parte aí, mas como é que eu faço? Vamos agora para a parte prática da coisa. Como é que eu faço para atravessar esse Jordão? É claro, meu filho, quando fala atravessar em Jordão, tem gente aí comprando já aqueles patinhos, de boia, né, que não sei nadar, ou isso e aquilo. Meu irmão, atravessar o Jordão é algo sobrenatural que Deus tem para nossas vidas. É realmente clamar o poder da vida e realmente usufruir daquilo que Deus tem. Porém, há algumas coisas e há um princípio de Deus aí que está amarrado no atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão está dentro do abecedário de Deus, que eu sempre falo aqui. Amém? Quando nós entramos na escola, nós entendemos e aprendemos, começamos a ler e escrever e aprendemos o famoso abecedário. Apesar que hoje não é bem assim. Hoje está um pouquinho diferente. Mas você aprendia lá o ABCD. Lembra da cartilha Caminho Suave? Alguns balançaram a cabeça. A gente está descobrindo a idade do povo hoje aqui. O cachorro comeu na cuia. A cuia é de coco. Eu vi isso aí, meu irmão, no videotape, não foi? O chale da vovó é de xadrez. O ir da igreja... O que você está fazendo, cara? Você conhece sim. Não vem com história, não. Não é mais videotape, né? Eu vi no WhatsApp. Recebi. Meus irmãos, então nós precisamos entender o abecedário de Deus. Quando nós aprendemos a escrever, tem o ABCD. E o abecedário de Deus é obedecer. Amém? Atravessar o Jordão, meu irmão, é andar em obediência a Deus. Esse é o princípio de ter o poder da vida. Amém? Obedecer. Obedecer. Então eu quero pegar aqui alguns pontos que nós vemos na palavra. Eu quero dizer para vocês, tem 3 pontos na palavra que fala de atravessar o Jordão de modo sobrenatural na antiga aliança. Eu quero pegar rapidamente para a gente começar a entender. O primeiro, lá no livro de Gênesis. Volta comigo rapidinho. No livro de Gênesis. Vamos ver atravessar o Jordão. Quando a gente fala de atravessar o Jordão, a gente pensa logo em Josué, essa passagem que acabamos de ler. Mas eu quero mostrar para vocês que antes disso, Deus já tinha mostrado a um outro homem, aqueles que estavam junto com os patriarcas, e ali ele já mostrou a questão de obedecer, que para que pudesse a obra estar completa na vida desse patriarca, deveria agir dessa maneira. Capítulo 32. Deixa eu pegar aqui comigo, vamos lá. Gênesis, capítulo 32. Acharam aí? Versículos, deixa eu voltar aqui no começo, deixa eu achar. Capítulo 32, versículo 9. Amém? Chegando eles ao vale de Escol, vendo essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou. Não, estou lendo errado. Eu só queria ver se vocês estavam atentos. 32, versículo 9. Amém? Pastor, não erra, testa a igreja. Rapaz, olha, vocês passaram no teste. Então 10. Vamos lá, 32, 9. Eu peguei o outro versículo. Vamos para frente. Disse mais Jacó:
ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissesse, volta para a tua terra, para a tua parentela, que eu te farei bem. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Amém? Eu sei que você conhece a passagem aqui, depois. Vamos só relembrar, fazer aqui um feedback rapidinho. Jacó, ele teve um chamado de Deus para voltar, para que a bênção dele fosse completa, para que Deus mudasse o nome dele de Jacó, usurpador, para Israel, príncipe do Senhor. Ele fez com que ele voltasse e acertasse umas contas lá atrás. Ele fez com que ele voltasse, ó Jacó, você tem que voltar, pedir perdão para o seu irmão, ajustar aquilo que você deixou lá atrás. Se você não fizer isso, meu Jacó, você não vai poder receber da bênção completa. E nós vemos aqui, Jacó usando o cajado, ele deixou com medo do seu irmão, deixou a metade dos seus bens e famílias do lado do Jordão, e atravessou com o seu cajado, de modo sobrenatural, o Jordão, para que realmente pudesse encontrar com Esaú. Bom, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, só atravessa o Jordão, vamos agora para a prática, só atravessa o Jordão, só vai receber realmente da bênção do Senhor, do arrebatamento, da vida eterna e também da unção de Deus, aqueles que não deixam coisas para trás, que perdoa o seu irmão, que vai a certa circunstância. Meu irmão, para Deus não existe tempo igual o nosso. Nós trabalhamos aqui no Cronos. Em a palavra cronologia. E Deus trabalha no Kairos. E tem gente achando que porque passou muito tempo, Deus esqueceu e que o problema está resolvido. Eu quero dizer para você, meu irmão, uma das coisas que nos garante atravessar o Jordão é muitas vezes Deus falar assim, vai lá, volta lá, pede perdão, acerta. Mesmo que seja com Esaú. Jacó mandou um mensageiro antes. Falou, vai na frente, vê se Esaú está lá. E fala para ele que eu preciso encontrá-lo para poder pedir perdão. O mensageiro voltou. Esaú está lá? Está lá. E como é que ele está? Bravo. E está com 400 homens. E ele falou que achou interessante você estar vindo, porque não precisa nem vir, que ele vai te encontrar. Mesmo nessa circunstância, meu irmão, seja qual for a circunstância, o perdão vem de Deus. Amém? Fala assim, só atravessa o Jordão. Só toma posse da vida quem perdoa. Amém? Perdão é dom de Deus. Não perdoar é a pior idiotice que existe na vida da gente. Por mais difícil que pareça. Porque a falta de perdão é você tomar veneno e torcer para que o outro morra. A falta de perdão é isso. Porque a consequência da falta de perdão virá sobre a minha vida. Independente do que o outro fez. Ai, pastor, mas foi o outro que fez. Ai, porque foi o outro que falou. Ai, porque foi... Independente, meu filho. Vai, pede perdão. Perdão é uma via de mão dupla. É claro que Jacó é que tinha errado. Mas mesmo que fosse Esaú, eu tenho certeza que Deus ia falar, olha Jacó, daqui para frente eu só posso terminar a bênção que eu tenho para você. Você tem que atravessar o Jordão e você vai ter que ir lá pedir perdão para o seu irmão. Amém, meus irmãos? Senão, é a mesma coisa que tomar veneno. Você briga com o outro, tem problema de relacionamento. Eu sei que é coisas que não acontecem aqui na igreja, tá? Mas vamos supor que algum dia venha acontecer, algum probleminha de relacionamento. Aí é a mesma coisa, falta de perdão, liberar perdão para a pessoa. É a mesma coisa que você tomar um veneno e ficar falando, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E já começa a babar, espumar no canto da boca. Você vai morrer. Quem morre é você, meu filho, o outro vai estar lá vivo. Atravessar o Jordão é liberar perdão. Amém? Na benção. Uma outra passagem. Vamos para frente. Livro de Números. Vai comigo, rapidinho. Números, capítulo 32 de Números. Capítulo 32, versículo 32. Agora nós vemos aqui uma outra passagem. Rapidinho, vamos ler para nós estarmos terminando e entendendo esse princípio de Deus. Nós passaremos armado. Acharam aí?
Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a nossa possessão de nossa herança desse lado do Jordão. Assim deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, ao filho de José, o reino de Seom, os reis dos amorreus, o reino de Og, o rei de Bassã, toda essa terra com as suas cidades, território ao redor delas. Pastor, eu não estou entendendo. Então eu vou explicar para vocês. 2,5 tribos ficou para o lado de cá do Jordão. E eles também precisavam receber da bênção do Senhor. E Deus falou para eles, através de Moisés, vocês também têm que atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão também, meu irmão, e tomar posse da vida, é você lutar as guerras junto com o seu irmão em Cristo. Amém. Na bênção, meu irmão. Eu quero que você entenda, porque esse princípio hoje em dia tem sido quebrado, porque o maligno sabe que isso é uma das coisas que faz nos perder a chance de atravessar o Jordão. Meu irmão, nós somos cristãos, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Há uma igreja chamada Igreja Universal. Ah, eu conheço, pastor. Não, não é essa, tem essa também. Nós somos uma igreja universal. Existe a igreja local, existe a igreja doméstica. E nós somos uma igreja chamada Igreja Universal. Amém? Não atravessa o Jordão, não recebe da bênção aquele que faz diferença, ou não faz o que o Senhor pediu a essas 2,5 tribos. Nós temos que lutar junto. Nós somos o único exército do mundo, o exército mais burro que existe, em que nós temos o prazer em matar os nossos irmãos de pelotão. Maior ignorância que existe. Imagine um grande pelotão, um grande exército, marchando. Às vezes nós cantamos aquela música, né? Com o Senhor marchando vai, o seu exército poderoso é. Oh, que maravilha! Aí você vai marchando. Eu até vejo a cena, né? Na cadência do passo. Aí pega a baioneta e... achando que está abafando. A hora que chega na frente do inimigo está ele. E aqui o Senhor falou e chamou, só atravessa o Jordão aquele que entende o princípio de Deus, que estamos todos juntos na mesma batalha. Amém, meus irmãos? Há diferença, sim, há diferença da tribo de Manassés, há diferença da tribo de Dan, há diferença da tribo de Judá, enfim, cada tribo tem a sua característica, assim como Deus colocou aí, hoje, para nós como igreja, várias igrejas, várias denominações, com as suas características, para um único princípio, um único Deus. E ele fala, só atravessará o Jordão aqueles que entendem esse princípio, que a nossa batalha é contra o diabo, Satanás, demônio e suas hostes celestiais. Amém, meu irmão? Parece que vocês ficaram meio quietinho. Fala assim, é vida. Chega essa carinha de borocochô aí. E é claro, o terceiro e último ponto. Vamos para frente aqui. São 3 pontos em que nós vemos atravessarem o Jordão de modo sobrenatural. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4. Esse capítulo 4 de Deuteronômio é uma exortação de Deus, através de Moisés ao povo, à obediência. Então eu falei aqui, só atravessa o Jordão, tudo está ligado a obedecer. Só atravessa o Jordão quem obedece a Deus e pede perdão. Amém, meus irmãos? Só atravessa o Jordão quem obedece a Deus e entende o princípio de que somos um único corpo. Amém, meu irmão? Só atravessa o Jordão, meu irmão, quem entende o princípio de obedecer toda a lei e a palavra do Senhor. Vamos lá, capítulo 4. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para que cumprides e para que vivais, e entreis para possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Nada acrescenteis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Amém? Só atravessa o Jordão quem realmente obedece a palavra do Senhor na íntegra. Na bênção, meu irmão. Aquele que obedece a palavra do Senhor, a base da nossa salvação. Aquilo que realmente é base para o nosso caminhar e para a nossa salvação. Eu estou falando daquilo que Deus colocou como princípios de fé e conduta para nossas vidas. Por favor, eu não estou falando da cerejinha do bolo. Tá? Você enfeita o bolo do jeito que você quiser.
Mas o bolo, a essência do bolo, é uma só. Eu estou falando isso porque não é a cerejinha. Tem muita gente aí preocupada com a cerejinha do bolo. Tem muita gente aí achando que obedecer a palavra, porque o irmão lá rapa a perna, eu não rapo a perna, eu não rapo o sovaco, eu não rapo o sovaco, aí uns assim, outros assado, aí um fala crentez, outro fala crentonês, meu irmão, não interessa, isso é cerejinha, isso é enfeite, a essência, a salvação, crê no Senhor Jesus e será salvo, amém meu irmão, tu e tua casa, aqueles princípios básicos da salvação, da palavra viva, da fé, aquilo que é a base da nossa fé, da nossa conduta. É isso que o Senhor está falando, só atravessa o Jordão. Quem realmente não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, não aumenta e nem diminui. Amém? Mas se você não obedecer, meu irmão, não adianta. Não pense você que Deus vai dar um jeitinho. Nós achamos, Deus é brasileiro. Se é brasileiro, vai dar um jeitinho. Né? Porque sempre tem um jeitinho. A hora que eu chegar lá, vai dar um jeitinho. Nina, não. Quer ver só um exemplo aqui na palavra? Olha só, meu filho. Isso aqui até me arrepia. Mas olha aqui, nesse próprio capítulo 4, versículo 22. Moisés dizendo para o povo, falando para o povo, atravessa. Não se desvie. Fiquem atentos à palavra, à lei básica de Deus. Amém? Vou morrer nessa terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela boa terra. Aqui Moisés falando, vocês vão atravessar, eu não vou. Misericórdia. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu. E nós achamos que Deus vai dar um jeitinho. Nem com Moisés ele não deu jeito, meu filho. Tá certo? Amém, meu filho? Estou falando aqui de atravessar o Jordão. Por isso, pastor, perdoar, não perdoa não. Não. Me peça outra coisa, mas isso não. Pastor, você está fazendo isso porque você não conhece aquele irmãozinho. Geralmente é irmãozinho, né? Que fez isso comigo, aquilo. Meu filho, libera perdão. Toca a vida, meu filho. Levanta. Você só toma posse da vida se você realmente fizer aquilo que Deus estiver pedindo para que faça. Olha só. Volta um pouquinho, capítulo 3. Só para a gente entender que Deus é Deus. Capítulo 3, versículo 23. Aqui, uma oração de Moisés. Moisés orando ao Senhor. Olha só. Também nessa ocasião, pedi graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Jeová, já começasse a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar as obras e os feitos poderosos como os teus? Rogo-te que me deixe passar, para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fale mais a esse respeito. Não vai entrar, nem jogando confete. Moisés, com todo respeito: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus poderoso. Eu sei que é Deus que faz, que colhe onde não plantou, que ceifa onde ninguém ceifou. E ali vai, né? Catando coisa. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso. Deus falou: conheço a história. Continua Moisés. Eu sei que o Senhor é Deus, que tem mostrado seus feitos, seu poder, sua mão forte, seu braço poderoso. Deixa-me entrar. Basta. Já falei. Não entra. E não entrou. Amém, meus irmãos? E quer ver uma passagem? Deuteronômio mesmo, lá no final, último capítulo. Só para a gente entender os princípios de Deus. Tem gente achando que vai dar jeitinho. Não, meu filho, não tem não. Capítulo 32. Nós sabemos que há uma questão nos livros, como está escrito, nem sempre está em ordem cronológica. E esse aqui é um exemplo típico disso. Aqui no capítulo 32, versículo 48. Naquele mesmo dia, o mesmo dia que Moisés fez aquela oração, mesmo dia que ele clamou ao Senhor, olha só, naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: sobe a cadeia de montanhas de Abarim ao monte Nebo, que está a terra de Moabe, de fronte a Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. Morrerás no monte,
a que vais subir, e serás recolhido do teu povo, assim como Arão, teu irmão, que morreu no Monte Hor, e foi recolhido com o seu povo. Pois fostes infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. Amém? Fala assim, obedecer é o princípio para atravessar o Jordão. Amém, meu irmão? Deus falou, não, você não vai entrar não. Assim como Arão também não entrou, você também não vai entrar. Eu vou deixar de chance. Sobe no Monte Nebo. Eu vou deixar você ver. A famosa história, como a gente conhece aqui em Franca. Ver com os olhos, lamber com a testa. Só ver. Por quê? Ai, Deus, deixa eu entrar. Não deixo. Por quê, Senhor? Porque você foi infiel nas águas de Meribá. Águas de Meribá, está lá no livro de Números, capítulo 20, depois você lê em casa, tá? Para a gente poder encerrar, que a pastora Márcia está dando sinal aqui que encerrou meu tempo, tá? Então, lá, a hora que o povo estava com sede, e o Moisés clamou ao Senhor, oh Deus, estão com sede, já pela terceira vez. Aí o Senhor falou, fala com a rocha, fala. Olha a questão de obedecer, meu irmão, olha o que é obedecer a Deus. Se Deus diz, fala, fala. Se Deus diz, corre, corre, amém, meu irmão? Fala com a rocha que sairá águas. Aí ele chegou na rocha. Primeiro que ele chegou diante do povo. Bom, se fosse eu acho que eu não ia nem olhar a terra. Porque eu iria agir de uma maneira pior ainda. Ele pegou a vara, chegou para o povo, Deus falou, fala com a rocha. Era só chegar a rocha? Água, please. Pronto, era só isso. Tá? Agora ele chegou para o povo, vocês querem água? Estão com sede? Estão reclamando? Estão murmurando? Estão querendo água? Pegou a vara. Pá, toma água. Pá, toma, vocês querem água? Pá. Mal sabia ele, como está no livro de Hebreus, que aquela rocha era Cristo. Quem dá água viva é o Senhor. Eu estou dizendo isso porque se fosse eu acho que Deus não ia deixar nem ver a terra. Porque além de bater a rocha, que eu tenho vontade de fazer isso com você, com todo respeito, com a igreja maravilhosa que Deus tem colocado nas minhas mãos. Eu ia pegar a cabeça de cada um, a hora que começasse a sair água, e Deus mandou, saiu água, independente, tal, né? Eu ia pegar a cabeça, você está com sede? Vem cá, está com sede? Vem aqui, vem cá. Beba. Ai, o próximo, vai, enfia aí. Enquanto não parar de sair bolinha, não tira sua cabeça debaixo dessa água aí. Porque a gente perde a paciência. Nós temos que clamar sempre para o Senhor, que Deus nos dê paciência. Amém, meus irmãos? Mas eu estou só mostrando para vocês, porque tem gente achando aí que obedecer é relativo. Eu obedeço somente aquilo que eu quero, porque Deus tem que se adaptar na minha humanidade, não eu me adaptar na grandeza de Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim, só atravessa o Jordão quem obedece a palavra do Senhor. Na bênção, 3 pontos aqui. Mas o mais importante, iremos atravessar o Jordão. Porque nós temos algo diferente que todos eles não tiveram. Aquilo que eu cito sempre aqui, Hebreus capítulo 10. Nós vemos que na antiga aliança, eles viveram apenas na sombra do que é revelado a nós agora na graça. Amém, meus irmãos? Então eles viveram apenas na sombra. Hoje, nós temos a revelação de Deus de algo sobrenatural. Por isso você pode usufruir dessa vida, você pode tomar posse dessa vida. Eu, você e cada um de nós aqui atravessaremos o Jordão. Se for preciso pedir perdão para irmão, vamos pedir perdão para irmão. Estarmos juntos na batalha, na guerra contra principados e potestades, estaremos juntos e obedecendo a palavra do Senhor. Você crê nisso? Fica em pé, em nome de Jesus. Sabemos que Moisés foi infiel, mas a fidelidade do Senhor está sobre nós, pela misericórdia e pelo agir sobrenatural, pelo Espírito Santo, pela graça, pelo favor imerecido.
em nome de Jesus. Amém. Incline sua cabeça, onde você está agora, nesse momento.